Fala galera, hoje é dia de visitar a Make-A-Wish Brasil. Você conhece essa instituição? Você sabe o que ela faz? Se não sabe, você vai saber agora comigo. Motivado por Michael Jeffrey Jordan, que fez uma excepcional doação à Make-A-Wish nos Estados Unidos, o galera recebeu o convite para conhecer a Make-A-Wish Brasil. Eu estou aqui ao lado da Thaís, que é a diretora executiva da empresa, para conhecer um pouco mais. Thaís, obrigado pelo convite. Primeiro, eu queria que você falasse para todo mundo o que é a Make-A-Wish. Vamos lá, pessoal. Obrigada por você estar aqui com a gente. A gente ficou caçando o Bulga no Instagram para que ele viesse aqui fazer uma visita para a gente. Então, muito obrigada pelo seu tempo de você estar aqui com a gente. Contar um pouquinho da Make. A Make-A-Wish Brasil ela é uma organização sem fins lucrativos. A gente está no Brasil desde 2008 e a gente se dedica a proporcionar experiências transformadoras para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos de idade com doenças graves que coloquem suas vidas em risco através da realização dos seus sonhos. Então a gente está falando aí de um contexto de algo super motivacional para crianças que já tiveram tanto tirado delas, que é falar de sonho, falar de transformação, falar de experiências positivas. E é o que a gente se dedica a fazer. Sonhar é sempre gostoso, independente da idade, e vocês conseguem realizar muitos sonhos, isso é fundamental. Eu tô aqui também porque, assim, quando você vê uma notícia que o Michael Jordan doou nesse aniversário de 60 anos, e eu tô longe aqui de me comparar ao Michael Jordan, porque alguém pode fazer um tipo de comparação, e não é esse o critério, mas é para mostrar que essa doação foi feita nos Estados Unidos. Para a Make-A-Wish dos Estados Unidos, não é uma doação mundial. Não. Então, a Make-A-Wish Brasil ela precisa muito de quem vai assistir esse vídeo, de quem vai conhecer a organização. E eu queria que você falasse também em relação de como funciona, de como a criança pode ser apta a receber esse tipo de sonho, de realizar. Existem várias patologias, você já estava começando a falar comigo aqui um pouquinho antes. Sim, vamos lá. As crianças, elas precisam ter uma doença grave que coloca suas vidas em risco, elas precisam ter entre 3 e 17 anos completos. E aí a gente fala são mais de 100 patologias. 77% das crianças que a gente atende, né, historicamente, são pacientes oncológicos, então crianças com câncer. Mas não quer dizer que a gente só realize sonhos de crianças com câncer. A gente tem crianças com cardiopatias, com questões pulmonares, gastrointestinais, neurológicas, cardíacas, imunológicas, hepatológicas. Então, assim, são muitas as condições, infelizmente, das crianças, né? Então, as crianças estão adoecendo cada vez mais, e isso pra gente é muito preocupante. Mas a gente está aqui justamente para levar para elas a força, a alegria e a esperança que um sonho entrega para elas durante a jornada delas, né? Então, assim, é muito importante a experiência de um sonho, porque ajuda essas crianças a tirarem o foco da doença e passarem a ter o foco no sonho. E isso para elas, em termos de benefício de saúde emocional e o quanto isso afeta diretamente a resposta delas ao tratamento, é impressionante. Então a Make-A-Wish, a função dela é possibilitar um sonho para cada criança. Você não repete sonho para crianças, isso também é importante. Isso é muito importante. Existe todo um filtro que é realizado aqui para vocês realizarem, para vocês sentirem se a criança é apta a receber esse sonho, e para não repetir, para que uma criança não tenha 2 sonhos, e para você alcançar um maior número de crianças. Exatamente. Você já tem um número normal que vocês tratam ano a ano? Desde quando existe a Make-A-Wish? Existe todo um estudo em relação a isso? Como que é? Existe. A Make-A-Wish, com uma organização, ela existe desde 1980, ela foi fundada em 1980 em Phoenix, no Arizona, a partir da realização do sonho do Chris, que era uma criança de 7 anos em tratamento de leucemia que tinha o sonho de ser policial. E aí, através de um movimento comunitário, foi realizado o sonho dele, foi uma coisa maravilhosa. Quem tiver bastante interesse pode acessar os nossos canais, a gente tem os vídeos da realização do sonho dele. Isso é o Make-A-Wish mundial, a Make-A-Wish Brasil? No Brasil a gente está desde 2008, então a gente veio para o Brasil a partir de uma paixão do fundador aqui da Make-A-Wish Brasil, que é o Salim Thanos. Então ele, numa viagem, teve contato com a Make-A-Wish e falou: gente, como é que a gente não tem isso no Brasil? E aí ele reuniu um grupo de amigos, porque a gente sempre fala, a Make-A-Wish ela é um movimento que engaja, um movimento de engajamento. Sim. Então, através de um grupo de amigos,
eles se uniram e trouxeram a Make-A-Wish para o Brasil e aí construíram, né, esse legado que hoje, esse ano, faz aí 15 anos de existência. As crianças, para elas se inscreverem, elas podem se inscrever pelo nosso site ou entrando em contato com a Bel, que é a pessoa que recebe aqui as inscrições. Elas fazem geralmente as inscrições através das brinquedotecas dos hospitais e das casas de apoio onde elas ficam. A gente recebe essas inscrições e faz todo um entendimento se essa criança ela é considerada elegível para um sonho. Então, para ela ser elegível, ela tem que ter a idade, entre 3 e 17 anos, e ter uma doença que coloque a vida dela em risco. Entre aquelas 100 patologias que você já destacou. São mais de 100 patologias, exatamente. E para isso a gente precisa de uma série de documentos que eles aplicam também através da plataforma e também eles colocam um laudo médico que ateste essa doença. E aí a gente confirma aquele negócio também. Essa criança, a primeira vez que ela se inscreve, ela já teve um sonho realizado, seja pela Make-A-Wish ou por qualquer outra organização que tem aí um propósito. Aqui no Brasil, a Make-A-Wish é a única organização de realizações de crianças e adolescentes com doenças graves, mas em outros países existem outras organizações. Make-A-Wish Brasil, nós estamos em São Paulo, para quem não sabe, ela atende o país todo. A gente atende o Brasil inteiro, que a gente fala que a Make-A-Wish é Make-A-Wish Brasil, e as crianças, elas, infelizmente, né, elas ficam doentes no Brasil inteiro. Então a gente recebe as inscrições, a maioria dessas crianças elas acabam se deslocando para as grandes metrópoles para fazer o tratamento, e é quando a gente acaba tendo o contato principal com elas. Mas não quer dizer que a gente não realize sonhos em outros estados. A gente já foi para o Piauí para realizar sonhos, inclusive um dos nossos conselheiros, o Marcos Kiesel, ele foi recentemente para Castelos de Piauí realizar um sonho. Legal. A gente realizou um sonho de uma criança que era do interior do Pará também, Mato Grosso, Distrito Federal. Eu mesma estou trabalhando agora num sonho que é do Distrito Federal. Então a gente realiza sonhos no Brasil inteiro, seja agentes indo até a criança ou até mesmo de forma virtual, que foi algo que a gente aprendeu a fazer durante a pandemia, né? A pandemia tudo se digitalizou e a realização de sonhos acabou tendo esse benefício porque a gente continuou chegando. Uma profundidade, consegue chegar a tudo quanto é lugar. É muito legal saber esse contato que a gente tem, de saber você em casa que está acompanhando esse bate-papo aqui, o sonho pode ser realizado em qualquer parte do Brasil. Isso é muito legal com esses eventos, já que a Teca é Thaís, mas é Teca, para quem tem o dia a dia aqui da Make-A-Wish, é a nossa querida Teca. Teca, eu falei ali da doação do Michael Jordan na abertura, foi algo que ficou muito divulgado, eu como jornalista, e causou justamente foi uma coincidência, né? Você lê, o Michael Jordan faz 60 anos, tem uma super doação, e ele já vem doando já há bastante tempo, porque essa doação ela foi muito impactante, porque foi associada ao aniversário dele, era um momento importante também da temporada da NBA, e ficou aquela dúvida, e foi justamente o período em que vocês entraram em contato, conseguiram entrar em contato comigo. Agradeço a Paula aqui de antemão, que é uma voluntária da Make-A-Wish, ela fã de NBA, fã do Guga, do Rômulo, e ela falou assim, cara, eu queria que você conhecesse, e a grande pergunta era, e esse dinheiro investido no Michael Jordan, para onde que vai? Foi só para Make-A-Wish Estados Unidos? Ou ela reverbera alguma coisa para as outras Make-A-Wishes, que eu tenho certeza que existem várias. Você tem número de quantas Make-A-Wishes existem? A gente hoje está em mais de 50 países. Que legal. Nos Estados Unidos, a Make-A-Wish América ela é responsável pelos estados, né? Então, existem inclusive estados americanos que têm mais de uma Make-A-Wish. E a Make-A-Wish Brasil ela é afiliada à Make-A-Wish Internacional, que é a organização irmã da Make-A-Wish América. Perfeito. Então, somos mais de 40 afiliados espalhados pelo mundo. No caso dessa doação do Michael Jordan, ele fez uma doação específica para o fundo de endowment da Make-A-Wish América. Por quê? Porque ele é uma pessoa que já participou, não só doando, mas assim, participou da realização de sonhos de crianças. Porque às vezes a criança tem um sonho. Aí eu vou contar aqui rapidinho a minha experiência com o Michael Jordan. Eu já conto isso nas transmissões. Eu, quando vou lá em 98 para assistir um All-Star Game, eu fui para ver porque depois tem o documentário de que o Michael Jordan ia se aposentar. O meu pai me ajudou na viagem e eu conseguia credencial via ESPN o meu sonho era, o meu Make-A-Wish, né? O sonho do Guga era saber se ele era de verdade, porque a gente viu o Michael Jordan tanto no céu voando, enterrando na cabeça de todo mundo, e eu fui encostar na mão, no braço dele para saber se ele era de carne e osso.
Então, assim, ele não deixa de fazer parte do sonho de muita gente. Sim. Cara, de um sonho de um Buga com 98, com 26 para 27 anos, foi ali que eu vi que ele era de carne e osso, que ele era um ser humano igual a nós, mas ele era o maior, para mim, o maior atleta de todos os tempos, envolvendo todos os esportes. E ele é isso, né? Ele faz ele vira o sonho de muita gente. Você citou o garotinho que queria ser policial e muita gente quer conhecer o Michael Jordan ou quer conhecer alguma outra personalidade. Exatamente. A gente tem muitos sonhos de celebridade no mundo inteiro, né? Acho que a questão das celebridades, elas povoam os sonhos das crianças, não só pela questão de aspiração, né? Eu quero, nossa, que legal, né? Ele chegou lá, eu quero ser que nem ele. Então, no caso do Michael Jordan... Você tocar a pessoa. Meu sonho era esse. Saber se o cara era de verdade. A gente tem crianças que querem jogar, bater uma bola com ele, enfim. E lá nos Estados Unidos ele é um dos maiores realizadores de sonho, né? Ele, junto com John Cena, com The Rock, eles são grandes realizadores de sonho, tanto doadores quanto realizadores de sonho. E ele participa ativamente. E quando você participa da realização de um sonho, você entende efetivamente o impacto que tem. Sem dúvida. Então faz muito sentido ele ter feito essa doação para a Make-A-Wish e ter ajudado a constituir o endowment da organização, porque é uma forma dele construir o legado dele. O legado dele é o quê? É garantir que aquela doação que ele fez, ele vai para o endowment, ou seja, ele não vai ser gasto. É o rendimento daquela doação é que vai ser aplicado na realização de sonhos, ou seja, ele garante que, através daquela doação, muitas outras crianças vão ser beneficiadas, inclusive porque ele não existe mais. Não existe nada, não existe nesse plano, mas enfim, ele vai sempre existir. Sem dúvida. Né, o legado dele persiste. Isso é importante. Então, isso é muito interessante de ver. E é uma questão muito interessante que a gente fala em termos de cultura de doação, que nos Estados Unidos é uma coisa tão forte, né, nos países norte-americanos é uma questão muito forte. E aqui no Brasil, a cultura de doação, ela ainda tem um contraponto, que é a questão da gente confiar, né, a questão da confiança. Será que eu estou doando, está indo para aquele lugar mesmo? Como é que é? E a mesma questão também quando a gente fala de o quanto as celebridades, o quanto os atletas, eles se envolvem nesse tipo de atividade. Porque se envolve e se fala muito pouco do quanto eles se envolvem, né? Pode ser que muitos se envolvam, façam suas doações, façam seus trabalhos sociais e tudo mais, mas de forma mais por baixo, não por baixo dos panos, como fala? Não, obscura, assim, o cara não quer aparecer, até para não receber mais cobrança. Não é cobrança, né? Mas é isso. Eu entendi o que você quis dizer. Eu trabalhei muito tempo em TV aberta e eu vi vários casos de personalidades importantes que fazem grandes doações, mas eles não querem com o nome divulgado, justamente porque... Exatamente. Cara, não daria para ajudar todo mundo. Eu acho que é importante esse tipo de exemplo, que cada um que estiver aí acompanhando puder ajudar de alguma maneira vai ser importante, mas eu acho que a maior preocupação e a maior responsabilidade tinha que ser política do governo, o país tinha que pensar de uma maneira diferente para poder ajudar. E é muito legal, assim, a gente vai ajudar, mas não vai conseguir cumprir com todos os sonhos, né? Em relação a essa doação do Michael Jordan, o fato do Michael Jordan ter doado esse valor astronômico, isso ter sido divulgado bastante na imprensa mundial, mudou alguma coisa para a Make-A-Wish Brasil? Teve alguma... reverberou alguma coisa? Tipo, não que tenha aparecido um Messias, um Michael Jordan para poder ajudar dessa maneira, mas as pessoas procuraram mais a Make-A-Wish? Porque no meu caso aqui, a Make-A-Wish entrou em contato pela Paula, que gosta de basquete, que viu também na possibilidade de a gente divulgar uma coisa interessante, já que o maior nome do basquete acabou ajudando. Então foi uma coisa de vocês em relação a mim, e eu achei super interessante e vim aqui com o coração aberto. Alguém se sensibilizou? Ou como tivemos sim, a gente ser bem sincero. Abre o coração, porque quando a gente recebe uma notícia dessa de uma doação tão grande para uma organização que realiza sonhos, o que aumenta pra gente? A inscrição de sonhos, o que pra gente é bom, mas ao mesmo tempo dói, porque são crianças que estão se inscrevendo na expectativa de ter seu sonho realizado, e pra gente realizar esses sonhos a gente precisa ter recursos, a gente precisa ter parceiros. Então,
Muito se falou dessa doação do Michael Jordan e isso refletiu pra gente no número de inscrições, aumentou o nosso número de inscrições de sonhos, comparado ao ano passado, né? Aumentou também o número de pessoas que me abordaram por LinkedIn querendo vender serviço para Make-A-Wish. Então isso aumentou também. Então as pessoas falaram, opa, essa organização aí deve ter um dinheirinho, vou lá vender meus serviços. Mas não aumentou o nosso número de doações. O que tinha que aumentar não aumentou? Não aumentou, infelizmente. A demanda hoje aproximada da Make-A-Wish Brasil? A gente tem hoje, para a gente conseguir rodar a operação realizando sonhos, são R$150 mil por mês. E você vê, né? Você conheceu a nossa estrutura. Nossa estrutura é uma estrutura mínima. A gente tem uma estrutura, inclusive, em termos de pessoas, muito enxuta. Somos 8 pessoas na equipe. Porque o nosso foco é no sonho. Então a gente tem, inclusive, uma diretriz que vem da Make-A-Wish Internacional, que de todo o recurso que a gente recebe, a gente precisa 75% do recurso aplicar nos sonhos. Então a gente tem todo esse cuidado, a gente é auditado tanto pela Make-A-Wish Internacional, como a gente é auditado aqui no Brasil também para auditoria independente, e isso tem que valer. Então, assim, para a gente é muito difícil, a gente recebe as inscrições e a gente fica super feliz quando a gente recebe as inscrições e a gente lê o porquê do sonho das crianças, a motivação dos sonhos, mas dói bastante a gente receber a inscrição e não conseguir realizar os sonhos. Não consigo. Qual a demanda mais urgente da Make-A-Wish nesse momento? Eu vou falar doação, né? Doação para o sonho, a gente precisa conseguir... A doação ela pode ser feita em quê? É doação em dinheiro? É doação... Que tipo de doação que você recebe? A Make-A-Wish ela pode receber doação em recurso financeiro, né? Em dinheiro, transação bancária, Pix, pagamento, doação em cartão de crédito via PayPal. A gente recebe também doação de produtos novos e de serviços. Então, por exemplo, né, quando você rodou aí, você viu alguns produtinhos da Mattel. Sim. A gente tem uma parceria com a Mattel doa casas. Eu vi o Relâmpago McQueen ali que eu fiquei apaixonado. Lembrei dos meus filhos, o que eu brinquei com o Relâmpago McQueen na minha vida. Tem uma casa da Barbie ali também, que é do sonho de uma criança que está para ser realizado logo mais. Que legal. Tem os Playstations que a gente recebeu da Playstation, para os sonhos de Playstation que a gente tem, que as crianças sempre querem, sonhos de videogame, sonhos de eletrônico, né? É criança. E a gente tem muita criança que vem pra gente buscando notebooks, tanto notebook gamer quanto notebook normal, porque as crianças querem estudar, elas querem ser alguém, elas querem poder conquistar os próprios sonhos delas, né? Então a gente tem uma demanda também de notebook, então a gente tem parceiros que muitas vezes chegam e falam, olha, qual é a demanda de vocês? Olha, eu tenho 15 sonhos de notebook esse mês. Tá bom. Aí eles compram o notebook, mandam entregar e a gente distribui nos nossos voluntários, a gente realiza esses sonhos. Quem que pode ajudar a Make-A-Wish? Todo mundo. Todo mundo. Tanto pessoa física, jurídica, empresas, ou alguém que fizer uma doação ou que quiser conhecer aqui a estrutura como a gente está vendo hoje aqui. Eu e o meu queridíssimo Leonardo Radaéria, a Fernanda, minha namorada, que intermediou todo esse bate-papo aqui com a Teca. Como os interessados em fazer parte das ações da Make-A-Wish podem ajudar? Vamos lá. A gente tem um programa de voluntariado também, né? Que a Paulinha que me conectou justamente sendo voluntária. Exatamente. E aí a gente faz um treinamento de voluntário 2 vezes ao ano em São Paulo e 2 vezes ao ano no Rio. Então a gente acabou de fazer o treinamento de voluntários agora em março, né, dia 11 de março a gente fez o treinamento de voluntários aqui em São Paulo. Vai ter de novo agora no dia 8 de julho. E a gente vai ter o treinamento de voluntários no Rio no dia 29 de abril, que inclusive é o Dia Mundial dos Sonhos, que é o dia que marca o sonho que inspirou a criação da Make-A-Wish. E a gente vai fazer um treinamento de voluntários nesse dia lá no Rio de Janeiro para celebrar de forma muito honrosa esse treinamento. Além de voluntários, pessoa física, a gente tem os programas corporativos, então as empresas que querem ajudar, a gente tem todo um programa estruturado para treinamento e engajamento de voluntários, colaboradores da empresa que queiram trabalhar com a gente, ser voluntários. A gente tem programas de team building, dá para fazer evento, dá para fazer wish celebration, né, seu aniversário. Ao invés de fazer, troca um presente por uma doação. Meu aniversário vai em abril, vocês vão ver o meu tem. Vou fazer, faço todo ano. Muito legal. Então, assim, hoje em dia, para ajudar a Make-A-Wish, basta querer. Porque a gente é super receptivo, somos uma organização acolhedora, a gente fala de sonhos, a gente adora ter gente perto, gente que traga aí mais motivos para a gente sorrir, mais motivos para a gente levar alegria, força e esperança para as nossas crianças. Legal demais.
Agora que você conheceu a Make-A-Wish Brasil, faça parte desse movimento e ajude a realizar os sonhos das nossas crianças. Tchau!